Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no terceiro dia da terceira semana de formação para a consagração. E nessa semana nós estamos nos empenhando em conhecer mais a Jesus Cristo e a melhor forma de nos aperfeiçoarmos a nossa devoção a Ele. Então, no dia de hoje, nós vamos entender por que nós precisamos imitar Jesus. Por que nós precisamos imitar Jesus? Jesus é o nosso modelo. A gente tem que entender um sentido de forma, né? Jesus é a forma e a gente vai se adaptar a essa forma. Nós vamos ser moldados a essa forma. Então, a gente vai ter a mesma forma de Jesus. Jesus é aquele que nos ajudará a nos tornarmos cada vez mais próximos da perfeição, porque Ele é perfeito. Então, se a gente se moldar a Ele, a gente vai começar a ficar cada vez mais próximos da perfeição, pois é em Jesus que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes da graça, de virtudes e de perfeições. Então, está tudo em Jesus. Se a gente conseguir aprender como que imita Jesus, como que faz para imitar Jesus, já é meio caminho andado. Vamos ver então por que nós precisamos imitar Jesus e nos deixar moldar por Ele. Primeiro, porque Ele é o nosso único mestre. Todos os ensinamentos que nós precisamos ter na vida vêm de Jesus. Tudo que precisamos saber é Ele que faz, Ele que nos ensina. E também porque Ele é o nosso único Senhor. Nós devemos aprender a depender dEle. Como Ele é o nosso Senhor, a gente tem que aprender a depender de Jesus. E porque Ele é o nosso único molde, não existe outro molde, outro modelo, outra pessoa que a gente deve seguir, só Jesus. E com o qual nós devemos nos conformar, adquirir a mesma forma que Ele. Nós devemos imitar Jesus porque Ele é o nosso único pastor. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos apacenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos pega lá no abismo, Ele que corre atrás de nós quando a gente cai. Ele é o nosso único pastor. Porque Ele é o nosso único médico. Ele que cura as nossas feridas, Ele que sara os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, né? Ele é o nosso único caminho. Não tem outro caminho para trilhar a não ser através de Jesus. Se a gente não seguir Jesus, a gente vai começar a procurar atalhos e vai acabar se desviando do caminho certo, seguro para chegar até Deus. Porque Ele é a nossa vida. É Ele que nos dá a vida, Ele que nos vivifica. Ele é o nosso tudo, em todas as coisas, e deve nos bastar. A gente não precisa procurar mais nada, é só Jesus. Muitas pessoas procuram se parecer com astros de cinema, jogadores de futebol, atrizes, pessoas famosas. Essas pessoas podem até ser bastante legais, mas não chegam nem no dedinho mindinho de Jesus. Então, Ele é o nosso único modelo, o nosso único mestre, a única pessoa que a gente precisa olhar constantemente e nos espelharmos nele. Portanto, quando a gente estabelece uma sólida devoção à Santíssima Virgem Maria, que é o que a gente está querendo fazer agora, nós estamos contribuindo para estabelecer uma perfeição ainda maior à devoção a Jesus Cristo. Porque Maria sabe como que faz isso. Então ela pega tudo que acontece com a gente e leva até Jesus. E aí a nossa devoção fica mais perfeita ainda, porque foi feita através dela. Isso está no capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 1, nos números 61 e 62. Como a gente já viu anteriormente, a Virgem Maria é o caminho mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito para chegarmos até Jesus. Então, se a gente quer chegar até Jesus o mais rápido possível, da maneira mais segura e fácil e perfeita, nós temos que nos tornarmos devotos de Nossa Senhora.
Devemos então concluir que através da verdadeira devoção a Nossa Senhora, estaremos cada vez mais próximo da pessoa de Jesus. E conhecendo melhor a Jesus, poderemos tentar pelo menos imitá-lo, né? Quanto mais a gente se aproxima de Maria, quanto mais a gente se abre a Maria, mais ela nos leva até Jesus, mais ela nos aproxima de Jesus, mais ela se coloca no meio entre nós, entre Jesus, ela se torna a nossa medianeira. Então, quanto mais a gente procura devoção a Maria, mais devotos de Jesus a gente se torna. Isso já causou muita discussão, todos vocês sabem disso. Tem muita gente que tem medo de ser devoto de Nossa Senhora, com medo de estar desprestigiando Jesus, né? Achando que sendo devoto de Maria vai deixar Jesus de lado. Quando, na verdade, é o contrário. Como Jesus ama demais a sua mãe, como ele quer que ela seja amada, que ela seja respeitada, que ela seja conhecida. Quanto mais a gente se tornar devoto dela, mais Jesus vai ficar feliz. E mais Jesus vai ser devotado também. Então, o caminho é esse. Não precisa ter medo de achar que, sendo devoto de Nossa Senhora, nós vamos deixar de ser devoto de Jesus. Isso não existe. É justamente o contrário. No artigo 2 desse mesmo capítulo, dos números 68 a 77, esse artigo nos diz que nós pertencemos a Jesus e a Nossa Senhora na qualidade de escravos. Então você já deve saber, já deve ter até ouvido falar, que quando a gente se consagra a Nossa Senhora e a Jesus, através desse tratado, nós nos tornamos escravos de Jesus, escravos de Maria. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro a vida inteira e deve servir ao seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma. O dono tem direito de vida e de morte sobre o escravo. Se vocês conhecem a história de algum escravo, vocês devem saber que o escravo é como se fosse um objeto na mão do senhor, no dono dele. O dono compra esse escravo e tem direito de vida e de morte. Ele pode matar, pode vender, pode fazer o que quiser com o escravo. Então, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, nós nos tornamos escravos de Nossa Senhora e de Jesus. Agora, existem 3 conceitos de escravidão. O primeiro conceito é aquele que todos nós já nascemos escravos de Deus, né? Todos nós nascemos escravos por causa do pecado. E Ele que nos criou, tudo é dele, tudo é do Pai, nada é nosso, nada é nosso, tudo é do Pai. Então nós somos escravos, o que a gente tem é presente dele, Ele que dá. Nós não compramos nada. Aliás, quem comprou alguma coisa foi Jesus, que comprou os nossos pecados com o sangue dele. Então, nós já nascemos escravos de Jesus. Depois tem os escravos de constrangimento, que foram aqueles anjos decaídos, os demônios, né? As pessoas hereges, todas essas pessoas que renegaram a Deus, elas se tornaram escravas por constrangimento. É um tipo de escravidão. E tem a escravidão por livre e espontânea vontade, que é aquela em que a pessoa se faz escrava do outro, que são os justos, são os santos, são todos aqueles que ouviram o chamado de Deus e querem servir a Deus, querem colocar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, entendem que Deus é que sabe de todas as coisas, que Deus é que tem um propósito para cada pessoa. E o papel dela é simplesmente colaborar para que isso aconteça. Esse é o escravo de livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária, que é aquela que a gente quer ser escravo, é a mais perfeita de todas e a mais gloriosa aos olhos de Deus. Nada há de mais absolutamente que nos faça pertencer a Jesus e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus se tornou escravo, né? Maria
no Magnífica, ela dizia: eis aqui a serva do Senhor. Naquela época não existia a palavra escravidão, por isso que ela falava serva. E pode também falar: eis aqui a escrava do Senhor. Então, essa ligação entre Jesus, que é o nosso modelo, e a nossa vontade, o nosso desejo de nos tornarmos escravos de Jesus, é que faz com que a gente nos aproxime da perfeição. Porque se ele é um modelo perfeito, né, aquele dono do escravo que tem todas as coisas boas que Deus fez para nós vamos aprender com quem sabe fazer as coisas boas, né? Então a gente já tem que começar a ter essa noção, que a gente já tem que ter dentro de nós, antes de chegar na consagração, nós já temos que ter essa noção de que a partir do momento que nós nos consagrarmos a Jesus, por intermédio de Nossa Senhora, nós vamos nos tornar escravos, porque a gente quer se tornar escravo, não porque ela vai nos escravizar, mas porque a gente quer ser escravo. A gente quer colocar tudo que é nosso, a nossa vida, tudo que a gente tem nas mãos dela, porque ela vai saber usar da melhor maneira possível. Por exemplo, as nossas orações, né? Muitas vezes a gente faz uma oração, simplesmente uma oração qualquer, vamos rezar uma Ave Maria, Mas às vezes a gente faz uma oração na intenção de alguém que está doente, alguém que está precisando de uma oração. Todas essas orações vão para a mão de Maria, e ela melhora a oração, ela enriquece a oração e leva para Jesus. E só assim que ele vai ouvir e atender. Eu tenho feito ultimamente o terço A Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, que é um terço bastante interessante também da gente conhecer, porque a gente faz os nossos pedidos, mas a gente coloca na mão de Nossa Senhora para que ela leve para Jesus. Então é um caminho, e é um caminho mais que a gente tem mais confiança nesse sentido, tá bom? Hoje nós vamos fazer as 3 orações de sempre, e as 3 perguntas de hoje são as seguintes. Nós precisamos de um mediador junto de Deus? Nós precisamos desse mediador, Nossa Senhora em relação a Jesus, Jesus em relação a Deus? Nós precisamos disso? Ou nós somos capazes de chegar até Deus? Nós temos esse poder, nós temos esse mérito. Segunda pergunta: você tem feito o que Jesus está pedindo para você fazer? Essa pergunta é meio difícil, porque às vezes a gente não consegue ouvir o que Jesus quer. Isso aí a gente consegue com o tempo, né? Com uma certa persistência na oração, na adoração, no louvor, na conversa, no diálogo, na palavra. A gente consegue ter uma sintonia maior com o Espírito Santo e a gente consegue entender o que Jesus está querendo. Se você ainda não consegue essa sintonia com Jesus, vai ter um pouquinho de paciência que uma hora você vai conseguir, né? Continua insistindo na palavra, no louvor, na oração, na penitência, no jejum, tudo que a gente precisa fazer para estar mais próximo de Jesus, e ele vai se aproximando cada vez mais de nós. Você tem sido humilde? Você tem sido feito pequeno? Você tem sido humilde? Tem sido pequeno? Essas são as perguntas de hoje. Tá bom? Eu vou anotar tudo aqui embaixo do vídeo para vocês poderem responder. Então, hoje a gente vai pensar nesse sentido de que Jesus é o nosso modelo, né? Ele é o nosso dono, digamos assim, nosso Senhor, nosso dono, e nós somos escravos de Jesus.
E nós seremos escravos de Maria também na consagração para poder estar cada vez mais perto e mais rápido perto de Jesus. Tá bom? É isso que a gente tem que entender. Façam as 3 orações e depois respondam as 3 perguntas. Tá bom? Amanhã a gente continua.